Fala galera, muito bom dia. Hoje eu tô aqui novamente com o Xiaomi Redmi Note 9. Existem algumas versões desse celular. Essa aqui é a versão base, né? Existe a versão T, a versão S, a versão Pro e a Pro Max. Mas essa aqui é a versão base, né? Que é o Xiaomi Redmi 8, Redmi 9 base. Esse celular foi lançado em 2020. Até hoje ele é considerado um celular até que potente, né? Ele não é tão potente, por exemplo, quanto os celulares lançados hoje em dia, mas hoje em dia, se ele fosse lançado, ele seria considerado intermediário. Ele tem uma potência até que relativa. Ele tem algumas versões, né? Essa aqui é a versão 128 GB com 6 GB de RAM. Ele tem 4 GB de RAM real e 2 GB de RAM virtual. O processador dele é um MediaTek Helio 85, um processador até que bem fraco, não um processador tão potente assim. A tela dele é uma tela LCD IPS de 6 polegadas, 6.5 polegadas. A resolução é de 1080 por 340 pixels na proporção 16 por 6. Aliás, 19 por 9, desculpe. A tela dele é uma tela Gorilla Glass e ele tem a proteção IP66, uma proteção militar contra respingos, né? Ele não é a prova d'água, mas ele dura contra respingos. A câmera dele, ele tem 4 câmeras. Ele tem uma câmera de 48 megapixels, que é a câmera angular, uma câmera de 8 megapixels, que é a ultra-wide, uma de 2 megapixels macro e outra de 2 megapixels, que é o sensor de profundidade dele. O flash dele é um flash de LED, mas isso aí é coisa de praxe, e ele grava em 1080 a 30 fps. É uma resolução considerada muito baixa para os padrões de hoje, né? Na época que foi lançado lá em 2020, já era uma resolução um pouco baixa, né? Em 2020 já tínhamos celulares que gravavam em 1440. Mas como é da Xiaomi, é entendível porque a Xiaomi é uma marca que faz celulares baratos, né? Então eles têm que economizar em alguma coisa. Normalmente eles economizam em processador e em câmera. E é exatamente isso. Esse celular ele tem um processador considerado bem fraco e as câmeras dele não são câmeras boas. Por isso ele grava apenas em 1080 a 30 fps. A câmera frontal dele é essa câmerazinha aqui em formato de gota no canto da tela. Nessa época o normal era ficar mais ou menos aqui na frente, aqui centralizado. É uma câmera de 3 megapixels com sensor de 29 milímetros. Ela grava em HDR e também 1080 a 30 fps. Ele tem conectividade Wi-Fi 11. O Bluetooth é o Bluetooth 5.0 e ele tem sim NFC, né? Essa versão aqui no caso ela não tem, porque a Xiaomi ela lança o celular dela com NFC de acordo com o mercado. O mercado brasileiro nessa época era um mercado que não se utilizava de NFC, por isso a versão brasileira dele, que é essa que está em mãos, não tem NFC, mas as versões americanas, a versão chinesa dele tem sim. Ele tem um sensor de impressão digital aqui na parte traseira, além de ter um acelerômetro e um giroscópio. A bateria dele é uma bateria de 5020 mAh, não renovável porque ela é embutida, né? Nessa época que esse celular foi lançado, as baterias já eram embutidas e ela não é renovável. É um pouco difícil de retirá-la e normalmente quando você retira você tem que quebrar o aparelho, por isso recomendo não tirar. O carregador dele é um carregador de 18 watts com fio e com fio reverso é de 9 watts. Para quem não sabe, fio reverso seria quando você conecta um cabo nele e utiliza ele como se fosse uma power bank. Tem como fazer essa funçãozinha. Ele está disponível em verde floresta, cinza meia-noite e branco polar. De desempenho, é um celular até que razoável, né? Como eu falei para vocês, o processador dele não é lá um processador muito bom. Eu vou pegar aqui um jogo até que pesadinho, né? Green Veil.
vou colocar ele aqui para rodar, vocês vão ver que o Green Veil, ele até que roda bem. Mas, por exemplo, se você for baixar um Call of Duty Mobile, talvez um Free Fire Max, né, na sua versão Max, talvez o celular acabe tendo alguns problemas para rodar esses jogos. Mais jogos um pouco mais intermediários, ele vai rodar super bem. Apenas esses jogos mais recentes, jogos que requerem muito processamento, esse celular não vai acabar aguentando por conta do seu processador. Como eu já disse, é um processador fraco. Esse celular, eu tô há uma semana usando ele e eu tenho a dizer que é um celular excelente, né? Apesar dele ser um celular considerado fraco para os dias de hoje, é um celular que é excelente, ressalvas nele. Ele vem com 2 antivírus e, para quem não sabe, antivírus não serve para porcaria nenhuma. O celular ele já vem com um antivírus padrão da Play Store e ele vem com 2 antivírus que fazem a mesma função e ainda fazem mal, então é uma coisa que eu não gostei muito nele. Outra coisa que eu não gostei muito nele é, como vocês viram, ele não vem com NFC, né? Por ele não vir com NFC, você acaba não podendo, por exemplo, fazer pagamentos com ele, mas isso também é uma coisa que é ruim pra mim, porque eu gosto de fazer pagamentos com o celular, por exemplo. Mas você que não faz pagamentos não vai fazer a menor diferença para você. Outra coisa que é ruim é que os aplicativos de sistema dele, esse segurança, temas, limpeza, esse tipo de coisa, esses aplicativos eles vêm com anúncio. Sim, quando você entra no aplicativo, normalmente aparece um anúncio na tela aqui. E isso acaba, vamos dizer assim, deixando a experiência um pouco ruim. Outra coisa também que é meio chata é que alguns aplicativos eles são instalados sem mesmo você querer. Por exemplo, esse Vita Mahjong. Mahjong é um joguinho chinês e é um aplicativo que não é padrão do celular, mas o celular acabou instalando ele sozinho. Também o celular Shopee instalou também o Candy Crush. Esses jogos aqui, eles vieram já no celular, mesmo eu não tendo baixado. Isso é um ponto que eu achei negativo. De resto, é um celular assim, com excelente desempenho. É um celular com uma excelente usabilidade. Como eu já falei, ele vem com a MIUI, né? Por ele ter vindo com a MIUI A13, que seria a última versão, depois da MIUI eles não lançaram mais outra versão, porque agora eles trocaram, né, para aquele HyperOS. Mas a MIUI ainda é uma excelente interface de uso. Outro ponto que eu notei que é bem negativo nele é que às vezes o Wi-Fi dele acaba falhando, né? O Wi-Fi dele é um Wi-Fi, se não me engano, 5, e é um Wi-Fi que acaba falhando um pouco. De resto, é um celular praticamente perfeito. Obrigado, senhores. Esse é o vídeo. Se inscreva, comente, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Tamo junto. Falou.